Hoje nós estamos numa live da Abrat, onde o nosso convidado é o Dr. Luiz Carlos Gomes Godoy. Dr. Godoy foi meu professor, com muita honra. Na minha faculdade, ele me deu aula de Direito do Trabalho. Muito bem-vindo. Direito material, né, Dr. Godoy? O Dr. Godoy, ele é advogado, Sim, ex-desembargador do TRT de São Paulo, professor universitário, mestre e doutor pela USP, membro da Academia Paulista de Direito do Trabalho. Bom, vamos conversar então sobre o tema proposto. E esse tema ele fala sobre atualidades, a parte de pandemia, atividades essenciais. E hoje, quando nós estávamos conversando, ontem também, o Dr. Godoy falou da importância de nós estávamos falando a respeito da MP 945, né, doutor? sim, exato. Boa tarde, é um prazer revê-la depois de alguns meses Sim. de distância, mas realmente é um prazer falar para os colegas advogados, para os demais interessados, e principalmente neste momento, pela sua atualidade, tratar particularmente desta medida provisória número 945, que é de pouco mais de um mês atrás, dia 4 de abril. Esta medida provisória ela tem alguns aspectos muito particulares, muito interessantes, e tem um tempo de experiência no direito do trabalho, a gente fica um pouco surpreso quando encontra, por exemplo, um ato legislativo, como é a medida provisória, ainda que provisória, com apenas 12 artigos. Está bem? Nós temos que convir que um dos objetivos dessa medida provisória é tratar de assunto ligado à questão da pandemia de que estamos sendo assaltados no momento. Mas, mesmo assim, examinando o texto da medida provisória, nós encontramos que, na verdade, de 12, 3 são comuns a qualquer disposição legal. O primeiro que diz a que veio, de que trata. O artigo 11º dizendo que revoga um artigo do Código Brasileiro de Aeronáutica. Não fique surpresa, estou falando de trabalho marítimo, hein? E o artigo 12º diz que, como qualquer disposição legal, que esta medida entra em vigor na data da sua publicação. Muito bem. E quais são os temas de que trata esta medida provisória? Como eu mencionei, no artigo 1º, o presidente da República refere a que ela dispõe sobre medidas especiais para fazer frente a essa pandemia da Covid-19 e para garantir as atividades portuárias que considera essenciais. E o item 2 deste artigo 1º diz que o outro objetivo da norma é a cessão de uso especial de pátios sob administração militar. Bem, é aquilo que eu disse. Já o artigo 1º nos chama muito a atenção e nos causa muita surpresa, porque ele mesmo diz cuidar, de um lado, de assuntos ligados a atividades portuárias, e de outro, de cessão de pátios sob administração militar. É um pouco difícil se encontrar alguma relação entre esses dois temas. E com o exame do texto, nós vamos verificar que realmente são dois objetivos absolutamente distintos e totalmente divorciados entre si. Trata a medida provisória, na maior parte dos seus artigos,
assuntos ligados ao trabalho e à sua academia. E os artigos derradeiros tratam de pátios aeronáuticos, né? Pátios de bases militares, para poder permitir a sua utilização por empresas aéreas. Bem, mal refeito da surpresa, do susto, vamos então examinar o que dispõe esta medida provisória. Como ela se diz baixada para dispor sobre medidas para fazer frente à pandemia, garantindo a preservação das atividades portuárias, que considera essenciais, o que nós verificamos é que o primeiro dispositivo, logo após este introito, diz respeito à proibição de escalação de trabalhador marítimo que esteja trabalhador portuário que esteja em determinadas situações físico-biológicas. Assim, de logo proíbe que seja engajado para o trabalho portuário o trabalhador que tiver, por exemplo, dor de garganta ou dificuldade respiratória. Situações apontadas como sintomas da Covid. E refere a trabalhador que não pode ser escalado se tiver sido diagnosticado como portador da doença. E, inclusive, em razão de coabitação com pessoa que também pode estar. O item 3 proíbe a escalação de trabalhador quando a trabalhadora, eu não conheço, pelo menos no Porto de Santos, onde sempre convivi, trabalhadora portuária gestante ou lactante. No item 4, e aqui vem uma regra bastante rígida, proíbe a escalação de trabalhador portuário que tiver idade igual ou superior a 60 anos. Ou, e aí no inciso 5, o último, quando o trabalhador tiver sido diagnosticado com imunodeficiência, com doença respiratória ou qualquer moléstia pré-existente, crônica ou grave, e exemplifica como doença cardiovascular, respiratória ou metabólica. Bem, as demais disposições vão sendo tratadas de modo a mostrar como fazer para impedir que esses trabalhadores, nessas circunstâncias, acessem o trabalho portuário. E a presunção que se pode extrair, talvez a única, é que eles possam ser elementos propagadores da moléstia e não necessariamente vítimas da moléstia. Possam ser fatores de contágio, né? Exatamente pela descrição das pessoas que estejam portando alguma dessas circunstâncias pessoais. Muito bem. Quando se verifica esta descrição dos tipos de trabalhadores que não podem ser engajados, então é preciso encontrar uma explicação para a inclusão dos trabalhadores com idade igual ou superior a 60 anos. Ora, o que todas as autoridades, especialmente as autoridades médicas, têm manifestado em suas aparições públicas, em suas advertências, em seus ensinamentos, é no sentido de que pessoas com 60 anos de idade ou mais pertencem àquilo que denominam grupo de risco. E nesse grupo enquadram-se, segundo esses critérios, pessoas que tenham alguma entidade cardiológica ou respiratória, de modo que
possa, inclusive por problemas metabólicos, sujeitá-la a contrair a enfermidade. Ora, então, se as pessoas nesta faixa etária constituem um grupo de risco porque podem ser contagiados, então, por certo, eles não podem estar sendo concebidos como pessoas contagiantes. Muito bem, parece de uma indiscutível visão humanitária esta medida, na medida em que se propõe a evitar que essas pessoas possam vir a padecer do Covid-19, possam ser contaminados pelo vírus. É muito claro que a ideia não é de que eles possam contaminar os outros, mas sim serem contaminados. Agora, isto causa uma surpresa muito grande quando nós sabemos que os trabalhadores, especialmente os trabalhadores portuários avulsos, eles têm um sistema, um regime de trabalho que existem no mercado de trabalho brasileiro. Essa atividade profissional nos portos brasileiros vem sendo objeto de uma intensa modificação legislativa desde os anos 90. Desde então, intentou-se ingressar naquilo que chamavam de modernidade portuária. Então, criaram-se uma série de regras, instituíram-se medidas para alcançar esse objetivo, de modo a tornar a atividade portuária mais dinâmica e, portanto, mais produtiva. E considerando a nossa extensão territorial, a quantidade de portos que escoam a nossa produção e recebem mercadorias do exterior, obviamente tratava-se de uma atividade que deveria mesmo merecer essa atenção para que pudesse eficientemente dar conta da sua tarefa. Pois bem, desde 1993, então, através da Lei 8.630, estabeleceu-se uma série de normas com vistas a essa modernização. E uma das principais regras que foram instituídas, então, dizia respeito à escalação de trabalhadores. Muita gente desconhece, mas o trabalho nos portos é tão antigo quanto o país. De alguma forma, por intermédio de alguém, a mudança da família real, em 1800, se deu com trabalhadores que atuavam na área do porto, ou próximos dela. E foi aí mesmo que se teve realmente a configuração da necessidade de trabalhadores que ficassem no porto, próximo ao porto, para carregar ações. Ocorre que as embarcações que demandavam os nossos portos aqui não vinham todos os dias. Às vezes, naquela época, demoravam muito mais tempo para atravessar o oceano do que o tempo que ficavam aqui no Brasil carregando ou descarregando. Por isso mesmo é que se verificou que esses trabalhadores utilizados nas operações de carga e descarga não tinham a sua mão de obra reclamada permanentemente, habitualmente, mas sim eventualmente. E é aí que nasce a figura do trabalhador avulso. Trabalhador que não é empregado de ninguém, mas que estava sempre próximo do porto, pronto para ajudar na carga e na descarga mediante o pagamento de alguma diária. E isso foi se desenvolvendo de forma diversa daquela que se desenvolveu as atividades nas próprias instalações portuárias. Por quê? Em sendo, à época e durante muito tempo depois, aliás, até muito pouco tempo atrás, considerada uma área de interesse para a nação, para o país, esta área era administrada, dirigida e explorada pelo próprio poder público. Eram as antigas companhias docas que havia em todo o Brasil. Estas, sim, mantinham empregados permanentemente.
desculpe-me a desaparição. Mantinham empregados permanentemente porque tinham outras atividades, além das atividades que se desenvolviam nas operações de carga e descarga das embarcações. E assim é que o trabalho se desenvolveu na área portuária em todo o Brasil. Havia trabalhadores empregados das companhias docas, que administravam os portos, e haviam trabalhadores que não eram empregados dessa companhia, mas ali se dispunham a prestar os seus serviços nas operações de carga e descarga. Daí que surgiram as figuras dos estivadores, dos conferentes de carga e descarga, dos consertadores de carga e descarga, dos vigias portuários e até de um grupo de trabalhadores que era chamado de trabalhadores de bloco, embora não fosse um grupo carnavalesco, assim eram chamados porque eles vinham em grupo para poder executar algumas tarefas de conservação externa dos navios. Batimento de ferrugem, limpeza, pequenas pinturas. Não era propriamente um trabalho de carga e descarga. Essas categorias vieram se organizando desde sempre e tinham, exatamente porque não eram empregados, tinham que ter uma forma diferenciada de serem chamados para o trabalho. Não iam ficar aí 20 horas por dia sentados à beira do cais, esperando o navio chegar para desembarcar a mercadoria que trazia ou para embarcar nele a mercadoria exportada. Então, eles se organizaram em sindicatos e aqueles que necessitavam da sua mão de obra, quando era o sindicato quem incumbia de escolher os trabalhadores para o serviço. Como eles eram uma categoria profissional organizada em sindicato, cabia ao sindicato, através das formas que os próprios trabalhadores haviam escolhido, a forma de engajar, de escolher os trabalhadores para engajar o trabalho. Isto, obviamente, acabou por dar um grande poder ao sindicato, porque, em última análise, era o sindicato quem escalava os trabalhadores que iam prestar os serviços quando pedidos, quando necessários. E isto foi visto por alguns, já nos anos 70, 80 e principalmente 90, como um problema a ser solucionado, porque esse poder dos sindicatos acabava deixando as operações portuárias muito sob a custódia dessas entidades, o que lhes dava, além do poder econômico pela escolha dos trabalhadores para as tarefas, um grande poder político, porque ninguém ingressava nessas profissões sem que estivessem admitidos pelo sindicato. O sindicato, a partir de determinado momento, passou a ser uma situação considerada inconveniente para os operadores das cargas e descargas. E um dos objetivos com a reforma da Lei 8.630 de 93 foi exatamente isso. Vamos escolher os trabalhadores e engajá-los no trabalho e vamos transferir essa tarefa para um outro organismo. E nós, como exportadores, as cargas e descargas, nós vamos ter alguém fazer essa tarefa. E, com isso, o sindicato vai certamente perder esta força política e econômica que tem. E foi isto o que a Lei 8.630 fez. Daí em diante, foi realmente um período que ficou marcado por um certo desequilíbrio de forças nas relações de trabalho entre trabalhadores e aquelas pessoas, aquelas empresas que necessitavam de sua mão de obra para as operações. E, durante algum tempo, houve uma preocupação de apenas instituir e instalar esse novo sistema de organização do trabalho. Criou-se um organismo por parte desses operadores portuários,
que foi chamado de órgão gestor de mão de obra. E esse órgão gestor de mão de obra que ficou incumbido de selecionar, organizar, treinar e fornecer os trabalhadores para as operações quando necessárias, quando solicitadas. Mas havia também, no fundo, um propósito nítido de unificar esses trabalhadores. Afinal de contas, eles trabalhavam em conjunto para o sucesso de uma operação, a operação de carga e descarga de mercadorias na importação e na exportação. Portanto, eles não podiam ser trabalhadores estranhos uns aos outros, e não eram. Mas, mais do que isso, era preciso que eles fossem organizados por alguém. E exatamente este organismo criado, chamado órgão gestor, com a sigla OGMO, é que passou a executar esta tarefa. E na medida em que essa tarefa poderia ser dirigida, envolvendo os diversos trabalhadores das diversas profissões, por que não criar apenas um tipo de trabalhador, unificando as categorias? Mas como é que nós vamos unificar essas categorias se um trabalha carregando as mercadorias, empilhando-as, desempilhando-as, que é o estivador, outro trabalha no reparo das embalagens que se romperam, que se quebraram, que é o consertador, outro que trabalha apenas na vigilância de tudo aquilo que ocorre a bordo para que não haja subtração de nenhum produto, de nenhuma mercadoria, e principalmente nada dos próprios navios. Como unificar na mesma categoria um trabalhador que era incumbido de verificar se as mercadorias que entravam ou saíam eram exatamente aquelas e na quantidade que havia sido estabelecida para a exportação e importação, que é o conferente? Era muito difícil, realmente muito problemático. Por isso que, embora previsto já na lei de 93, a lei 8.630, esta unificação que recebeu o nome de funcionalidade levou muito tempo para que pudesse ser intentada concretamente. Aliás, a própria lei 8.000 previa que seria um longo resultado e estabeleceu que em 5 anos se faria esta multifuncionalidade, que nada mais é do que isso, torná-los todos um único trabalhador, um único tipo de trabalhador, trabalhador portuário avulso, para fazer qualquer serviço, seja de estivador, de conferente, de consertador, de vigia ou de trabalho de bloco, e treinando-o para tal, para que eles aprendessem essas diversas atividades. Ou seja, curiosamente, durante um longo período, a moderna buscava-se sempre o mais especializado dos profissionais. Aliás, até mesmo os criadores desse modelo portuário brasileiro, provavelmente, se tiverem algum problema de saúde, vão procurar o melhor especialista que houver na matéria ligada ao seu mal, ao seu problema. Ninguém vai procurar um ortopedista se estiver com uma dor no peito. Ninguém vai procurar um pediatra tendo 80 anos de idade. Claro que nós vamos buscar a especialidade porque acreditamos que o trabalhador especializado e o profissional especializado, ele é bastante eficiente na sua profissão pelos conhecimentos que acumulou, pela experiência que acumulou. Pois essa multifuncionalidade é exatamente o oposto. E é isso que se imaginou seria o ideal para a atividade portuária nas operações de carga e descarga. E aí dá para entender claramente por que esta preocupação de se produzir uma série de normas visando alcançar aquilo que sempre se sonhou, que era a tal modernização dos portos, e, ao mesmo tempo em que se abandonavam velhas práticas dessa atividade
que realmente poderiam trazer algum obstáculo à funcionalidade dos polos. Eu vejo que esta medida provisória ela veio nesta linha, embora eu pense que ela acabou por ter também alguma outra utilidade, já que vivemos um momento de grande apreensão e num momento como esse, todos procuram podem para ajudar na prevenção, na proteção de todas as pessoas. E com esse argumento da proteção da atividade portuária, veio esta medida, que a primeira coisa que fez, ou a principal que fez, foi esta, de afastar os trabalhadores supostamente sujeitos à Covid-19, não por serem transmissores, mas por serem claramente possíveis pacientes dessa doença, do mercado de trabalho. Nada haveria de se estranhar nisto. Seria, como disse, uma medida de grande humanidade. Mas o que se tem é de que vão viver essas pessoas? Se nós as afastamos do trabalho, elas não podem mais trabalhar nessa atividade. E, repita-se, o trabalhador avulso, como mencionado, ele não fica 24 horas por dia à disposição para o trabalho. Ele vai para o trabalho quando convocado, quando arregimentado, quando existe operação de carga e descarga, o que não ocorre todos os dias, nem durante o dia inteiro. Então, o seu ganho é variável. E tão mais variável quanto mais modernizada vai ficando a navegação marítima e as operações de carga e descarga. Doutor Godoy, diga. Nós temos, as pessoas estão fazendo algumas perguntas através do bate-papo, e com relação a isso, qual a repercussão pode ser do ponto de vista do direito do trabalho? O que a gente pode tirar como lição? Bem, a primeira é de que é preciso ter cuidado numa situação como essa, de absoluta anormalidade, de emergência, que não é preciso fazer muito para que as pessoas tenham dificuldade de encontrar meios de sobrevivência. Afinal, se nós temos que nos separar uns dos outros para não nos contagiarmos, é evidente que muitas pessoas acabam sendo levadas a paralisar a sua atividade profissional, o que as coloca sob risco de outro mal, né? As necessidades vitais de sobrevivência. Por isso que, ao se tomar medidas como essa, é preciso cuidado, primeiro, para escolher as pessoas e as atividades desse cuidado. E, segundo, de que maneira compensar essas pessoas. E o que fez esta medida provisória? Quando ela manda retirar esses trabalhadores do mercado, para que eles não possam trabalhar, pelo menos enquanto durar esta fase crítica, e dizem que eles receberão uma indenização que será, evidentemente, provisória, como provisória se espera seja a pandemia, que será equivalente à média do que receberam nos últimos 12 meses. Mas eu repito, os trabalhadores portuários avulsos, porque são avulsos, não têm um salário fixo. O seu ganho depende de serem ou não engajados no trabalho. E eles o são em vista do concurso que todos se habilitam diariamente para obterem um chamado para o trabalho. E muitas vezes pode não haver trabalho para todos. E muitos não são engajados no trabalho. Então, há muitos dias em que esses trabalhadores não ganham absolutamente nada. Como é que será a média desses trabalhadores ao final de 12 meses, para calcularmos essa indenização? E mais, eu acho que insistindo com aí já um rigor
discutível quanto ao grau de humanismo, ainda a medida provisória estabeleceu que esses trabalhadores que fossem receber esta indenização mensal não poderiam receber benefícios previdenciários a que estivessem habilitados, como, por exemplo, aqueles que já haviam se aposentado por tempo de serviço, ou aqueles que haviam se aposentado até por idade. Enfim, por qualquer razão que o trabalhador tivesse recebendo algum benefício, ele não teria direito a receber essa indenização compensatória da sua retirada. Parece que essa medida provisória vai exatamente no sentido contrário, na direção contrária do que a Constituição estabelece que pretende fazer com o direito do trabalho. Porque quando nós examinamos o artigo 7º, no caput do artigo 7º, vem a chave da finalidade do direito do trabalho no Brasil. O artigo 7º claramente dispõe que são direitos dos trabalhadores, aqueles todos que ele elenca, mas ele diz, além de outros que visem a melhoria da sua condição social de vida. Ora, então a função do direito do trabalho é tentar proporcionar condições para que o trabalhador tenha melhoria na sua condição de vida. Mas certamente não é com medidas dessa natureza. Aí a influência dessa norma legislativa, uma influência que me parece extremamente negativa no direito do trabalho. O doutor Otávio está fazendo uma pergunta. Gostaria de ouvir sua opinião sobre a questão da definição por decreto das atividades e serviços essenciais durante a pandemia. Cabeleireiros e ginástica devem ser incluídos? Eu acho que eu vou tomar esta pergunta do doutor Otávio como uma provocação, porque ele deve estar percebendo que eu estou com o meu cabelo muito comprido e acho que foi uma forma de me censurar. Mas, agradecendo a intervenção do doutor Otávio, um grande amigo, um profissional de alta respeitabilidade, eu penso que em momentos de tragédia como o que nós vivemos, e nós estamos vivendo um momento de tragédia, é normal que cada um pretenda fazer o máximo, o melhor que puder, para tentar superar os problemas que emergem dessas situações. E eu digo aqui com toda a tranquilidade, eu não duvido de ninguém nisto. Acho que todos no Brasil estamos empenhados de alguma forma nisso. Pode ser que alguns propostas que eu faça não sejam talvez as melhores. Isso é absolutamente natural, porque cada um tem uma visão do problema e uma visão das formas de solucionar. Agora, realmente, não é preciso uma enciclopédia jurídica para se poder definir juridicamente o que sejam atividades essenciais para a sociedade, porque é disso que se trata. A lei de greve brasileira já havia tratado disso, quando estabeleceu critérios para greve naquelas atividades e serviços essenciais, dizendo-as aquelas cuja omissão colocam em risco a vida, a segurança, a saúde das pessoas. E, certamente, para responder objetivamente ao doutor Otávio, eu não creio que o serviço de um cabeleireiro seja realmente vital para atender às necessidades de segurança da vida e da saúde de qualquer pessoa, embora seja bastante higiênico. O doutor Otávio complementa, exatamente, atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.
E deixa-me aproveitar o ensejo para dizer mais o seguinte. Eu disse no início que eu fiquei surpreso ao ler o texto desta medida provisória, é tão curtinha, né, de 12 artigos, inclusive de artigos até incompatíveis no sentido de tema, porque eu não vejo o que o uso de pistas de aviação militares tem a ver com o trabalho portuário. Mas, de qualquer forma, me dei ao trabalho de ler com muito cuidado essa medida provisória e verifiquei que ela contém ali 3 disposições muito interessantes. Uma delas altera a lei de greve e inclui, dentre as atividades e serviços essenciais, lá da lei de greve, a atividade portuária. Mas só agora, por ocasião de uma pandemia, é que se foi descobrir que a atividade portuária era uma atividade essencial que não poderia ser paralisada em razão de greve. Bem, tá bem, eu me lembrei disso, mas por que eu me lembrei agora, se não há greve, se não há paralisação? Muito pelo contrário, a paralisação que há é a paralisação pela sobrevivência. Não vai trabalhar quem tem medo de se contagiar. Ninguém vai fazer um movimento de paralisação do trabalho nesta altura dos acontecimentos com o objetivo de alguma vantagem econômica, social, etc. Então, isto, para mim, tem uma aparência de um bichinho que os políticos, principalmente os legisladores, conhecem muito bem. Eu me refiro a um réptil chamado jabuti. E jabuti é o que, na linguagem dos legislativos, se denomina de norma que é colocado numa lei, por entre os artigos desta lei, embora com ela nada tendo a ver, mas para atender a algum interesse particular ou de classe. O que é que precisava incluir a atividade portuária dentre os serviços ditos essenciais na lei de greve? Porque é para aquela finalidade que eles são considerados essenciais. Não para esta atividade exercida num tempo de pandemia. Ora, se era importante, através de uma medida do Poder Executivo, estabelecer várias atividades que hoje são consideradas essenciais por causa do risco que podem causar às pessoas, como estas a que você há pouco se referiu, bem, isso é outra coisa, não precisa de alterar a lei de greve para tal. Mas é que alguém lembrou, de repente, que mas e eles não estão lá na lei de greve, então vamos colocar. Mas não tem nada a ver com essa lei. Paciência, vamos aproveitar. Já que é um serviço essencial, nesse momento de pandemia, deve ser também para o momento de greve. Mas não é só. Parece que havia mais admiradores desse pequeno réptil, que é o jabuti. É que a legislação, como eu disse, desde 1993, vem tentando eliminar essa divisão do trabalho portuário avulso, transformar o trabalhador portuário avulso numa única categoria e treinando-os para que aqueles que só exerciam uma atividade possam exercer outra também, se tornarem polivalentes, como já dizia um famoso treinador de futebol da seleção brasileira, para se tornarem multifuncionais. Mas isso sempre trouxe muita dificuldade para o legislador. E trouxe dificuldade porque a lei original, e a Lei 12 de 1915, que a modificou, acabou por criar uma dificuldade para a instituição. O trabalhador seria multifuncional, polivalente. Qual era a dificuldade? Dependia de acordo ou convenção coletiva.
E não é difícil imaginar que a maioria dos sindicatos não gostaria de servir para acabar com a sua própria representação. Então, o que se fez? Incluiu-se um artigo nesta lei, nesta medida provisória, dizendo que, independentemente de qualquer outra formalidade, os órgãos gestores de mão de obra poderiam buscar para o trabalho portuário qualquer trabalhador avulso que estivesse registrado ou cadastrado nesse órgão, independentemente de acordo ou convenção coletiva. Ou seja, a dificuldade que havia para instituir a multifuncionalidade veio com essa disposição da medida provisória. E é importante notar que esta situação acaba por, de certa maneira, reduzir sensivelmente a atividade sindical portuária em relação aos avulsos. Embora, pessoalmente, eu tenha alguma dificuldade de compreender a constitucionalidade de uma regra. E digo isso porque a Constituição brasileira, ainda não alterada no particular, sabemos, dispõe que é livre a organização sindical e que o Estado não pode interferir de forma alguma na organização sindical, a não ser exigir registro no órgão controlador do nascimento das entidades, pessoas jurídicas, o registro público. A única exigência que a Constituição permite ao Estado fazer. No mais, cabe às entidades sindicais dirigirem a atividade que entendam seja a mais adequada para o interesse da sua categoria. E, por outro lado, embora categoria seja um instituto previsto na legislação brasileira, na CLT, alterando-se ou não a CLT, ela não deixará de ser essa instituição que é. Porque, como diz a CLT, a categoria profissional é um fato social que resulta da união de pessoas que têm condições semelhantes de vida por trabalharem em uma mesma atividade econômica. E como é que o Estado pode interferir nisso? E não será extinguindo esta ou aquela profissão, fazendo com que todos se tornem trabalhadores portuários avulsos, que ele vai extinguir a categoria dos estibadores, dos conferentes, dos concertadores, dos vigias. Por quê? Porque ainda que eles aprendam algo do outro ofício, eles terão muito mais eficiência no ofício que sempre praticaram. E me parece que qualquer empresário, o que mais deseja do seu trabalhador é eficiência, e não classificação jurídica. Então, essa é a impressão que me passa, que esta medida provisória foi veículo para já. Doutor Godoy? Sim. Está me ouvindo? Uma outra questão com relação à SMP é a aplicabilidade imediata. O doutor acredita que há necessidade de uma regulamentação e, fora isso, essa MP ela pode ser considerada inconstitucional, tendo em vista aquelas falhas que o doutor apontou? Bom, a sua regulamentação já existe. No dia 8, foi baixada uma portaria pelo ministro de Estado do Ministério da Infraestrutura, regulando esta medida provisória e já determinando como
data para o primeiro pagamento da tal indenização que será devida ao trabalhador portuário com mais de 60 anos afastado compulsoriamente para o dia 15 de maio. Daqui a 3 dias, estabelece a portaria que será paga a primeira parcela de indenização. Ou seja, ela já veio pronta e acabada. Realmente, a nossa legislação ela é uma coisa impressionante, né, doutor? Me desculpe, faltei com você ao não responder sobre a questão da constitucionalidade. Bem, eu entendo que essa medida provisória ela padece de vários vícios de violação da Constituição. Especialmente nessa questão dos trabalhadores com mais de 60 anos, é curioso como ela apresenta inúmeras situações de discriminação, a começar desta que eu disse, e sem perder de vista que qualquer estatística que se veja, seja da Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, seja do Ministério, vamos encontrar de pessoas contagiadas pela Covid-19 são pessoas de menos de 60 anos de idade. O maior número de óbitos ocorre entre as pessoas de mais de 60 anos, é verdade. Mas o maior número de contagiados são aqueles que têm idade inferior a 60 anos de idade. O que é que eu vou entender, então, por grupo de risco? Qual deles? Ao contrário, talvez aquele que não tenha um índice muito grande de mortalidade, talvez seja o grupo mais perigoso, porque é ele que pode contagiar o resto. Por outro lado, proibir o trabalho a alguém, como se faz com o trabalhador de mais de 60 anos de idade, especialmente um trabalhador que é organizado na sua atividade por um órgão gestor, dirigido por representantes dos empresários, que o submete a exames médicos periódicos. Exames médicos que são admissional e periódicos, e que, portanto, evidentemente, estão demonstrando que essas pessoas estão em perfeito estado de saúde, para que possam trabalhar na área portuária. Por outro lado, por que proibir só os trabalhadores portuários avulsos ao trabalho em tendo mais de 60 anos de idade? Por que outras categorias não são proibidas? Isso é uma claríssima discriminação, uma inconstitucionalíssima discriminação. Doutor, nós estamos chegando ao final. Gostaria de fazer alguma consideração final com relação ao tema proposto. Nós agradecemos muito a sua participação, sempre é uma honra e um prazer ouvi-lo. Quando eu lhe escuto, me remete aos meus tempos de estudo e foram épocas muito boas da minha vida. Então, tenho também a agradecer do meu lado pessoal, tá? Ok, eu também, Vanessa, eu fico muito satisfeito de poder revê-la, vê-la muito bem-sucedida, ser presidente da minha Associação de Advogados Trabalhistas de Santos, e com a eficiência que tem mostrado. Foi um prazer relembrar os nossos tempos, faremos juntos, sabe? E um momento de muitas incertezas e um momento de uma infinita quantidade de atitudes, nem sempre representativas do melhor para a população brasileira. Mas isto faz parte da nossa história. E eu digo também que nós estamos num momento bastante difícil do país e do mundo, porque esta pandemia ela tem, do meu ponto de vista, o mesmo efeito de uma guerra mundial. É que nós nunca vivemos um grande conflito aqui no Brasil, então nós não temos
a, a expectativa das atitudes a serem tomadas, não é? Do que fazer diante de situações como essa. Por isso que muita gente parece não acreditar no perigo de contágio dessa enfermidade. E assim se comporta de modo não muito responsável para com os seus semelhantes. Por isso, muita gente não está preparada para enfrentar essas dificuldades, porque nunca chegamos a esse ponto. E nesse ambiente, não é difícil que surjam atitudes, medidas que possam, ao invés de melhorar esse ambiente, de minorar o sofrimento da sociedade, quem sabe um pouco mais gravame nela. Eu agradeço a gentileza do convite, fico à disposição sempre e fico muito feliz pela oportunidade de manifestar sobre esse tema. Muito obrigado e uma boa noite. Bom, boa noite a todos, agradecemos a presença e até a próxima live da Abrat. Um abraço.